hoje a nossa coluna de decoração, a Tânia vai responder as perguntas das pessoas sobre lustres. Tânia, é tão importante que às vezes é preciso fazer um projeto de iluminação separado da decoração, né? Com certeza, Érica. Hoje já há essa consciência que a iluminação é um fator importantíssimo para a decoração. Você consegue criar climas, né, dentro de um ambiente, um clima mais aconchegante, um clima festivo. E ela também está muito relacionada em termos de economia de luz. Né? Hoje o pessoal antes assustava quando você falava assim, automação de iluminação. Hoje já há uma consciência como automatizar a iluminação, que são sensores que você usa, acende à medida que você passa, apaga, a própria parede de automação já dimeriza a lâmpada. Então, ao decorrer do tempo, você tem uma economia de luz. Mais intensa ou mais fraquinha. Isso, a lâmpada ela não é usada na potência total dela. Né? Então, isso reduz o custo de energia. É uma questão de beleza e também de economia. Exatamente. Hoje a iluminação, ela é tudo na decoração. Vamos ver. Sou Rita de Castro, minha profissão é doméstica e gostaria de saber qual lustre posso usar na minha sala. Eu sou paisagista, me chamo Áurea e gostaria de saber como posso usar lustres e bojos. Iluminação hoje é um detalhe fundamental na valorização da decoração da casa. E a iluminação ela tem duas funções. Ela tem não só valorizar peças especiais, como atender também às necessidades especiais, como uma cozinha tem que ser bem iluminada, uma bancada de estudo você tem que ter uma iluminação específica. Então, para cada tipo de atividade, você tem um tipo de luminária especial para cada ambiente, para cada atividade. Quando você tem uma sala de jantar, você tem duas opções de iluminação. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, a lustre não se usa mais. Usa sim, de formatos diferenciados. Então a sala de jantar pode ser tanto embutido quanto o lustre pendente. No home, normalmente, a gente procura ter uma iluminação mais indireta, porque senão ele ofusca na hora de você ver uma televisão ou um telão. Então, as lâmpadas embutidas ou as luminárias com iluminação indireta são mais indicadas. Na cozinha, área de serviço, que são áreas de trabalho, nós procuramos colocar sempre uma lâmpada fluorescente, que é aquela lâmpada fria, e que hoje você tenha vários formatos de luminárias que você pode colocar embutida ou externa, dependendo da necessidade de cada um. Meu nome é Jocely, sou aposentada e gostaria de fazer uma pergunta. Que tipo de lustres posso usar no meu quarto? Nos quartos, nós normalmente colocamos plafon. Se você tem só o ponto central, o tipo de lâmpada é que vai determinar a maior intensidade de luz. Né? Se você tem um quarto que você tem um estudo também, você vai usar um computador que você precisa de uma iluminação, não só de quarto, mas de estudo e de escritório, o ideal é você colocar uma lâmpada PL nesse plafon, que é aquela lâmpada fluorescente compacta, que você vai ter uma luminosidade maior. Se você tem um quarto só como uso de quarto, você pode ter o plafon só com uma lâmpada comum, ou você pode ter uma luminária com uma luz indireta, aquela que joga só para cima, que aí você pode também regular a intensidade de luz num dimmer, que é a substituição de um interruptor normal. Agora, há sempre aquela pergunta do ventilador de teto. Hoje você já tem vários tipos de ventilador com um desenho mais elaborado, porque hoje em decoração o designer é tudo. Então você tem um ventilador com iluminação e sem iluminação, que às vezes você quer fazer só o ventilador e deixar a iluminação mais indireta. Então tomem cuidado também com o tipo de lâmpada, né? Porque às vezes você tem o uso de muita lâmpada normal, uma lâmpada incandescente, e ela é insuficiente para o tipo de luminosidade que você necessita no ambiente. Ô, Tânia, me explica aqui, você falou assim que no quarto a gente usa sempre o plafon?
Não necessariamente. Se você tem um rebaixo de teto, normalmente a gente mescla. Você pode ter os embutidos dirigidos, por exemplo, para uma bancada, para um armário que você tem no quarto e que de preferência você acende independente, porque você não precisa entrar num quarto e acender todas as luzes, quer dizer, você vai dormir. E pode ter o plafond também central. Agora, não é necessariamente, né? Se você não tem um rebaixo, sim, que você só tem um ponto central, não tem como. lustre pendente no quarto? Pode, não tem problema nenhum. Você tem, por exemplo, às vezes eu uso o lustre pendente jogando em cima do criado, num quarto de casal, no canto do quarto, que você dá um clima mais intimista. Fazendo aquela curva que faz com fio? Não, normalmente você desvia, né? A curva tem que quebrar, né? Tem que quebrar, ou você vai ter um rebaixo de gesso, que você já desloca o ponto para a lateral. O pendente, quando você tem um ponto central, você pode usar um pendente sim, mas central. No centro. E eu aconselho, quando é pendente, você colocar um dimmer para regular a intensidade de luz. Porque um pendente ter sempre, às vezes, 2, 3, 4 lâmpadas. E necessariamente você não precisa estar com a lâmpada, com 4 lâmpadas acesas. Então, quando você coloca o dimmer, você regula essa intensidade de luz. Agora, você tem uma opção que é muito baratinha, muita gente usa, que são aqueles spots, né? Tem de um só, tem de dois, às vezes você joga aquilo no espelho, em cima de um quadro, isso é bonito? Não, na verdade, hoje você tem já o recurso do gesso com a iluminação embutida, que ela sempre fica mais bonita do que o spot externo. O spot externo, normalmente, a gente usa em último caso, tá? Hoje você já tem alguns com desenhos bonitos, mas realmente a embutida é o ideal. Ele não fica tão bom. E se você tem um ponto central e só coloca esse spot, fica com uma iluminação insuficiente no ambiente. É um plafond, ele dá uma iluminação mais geral. Mais e se é um quarto que você, além de ser quarto, ele é estudo, o ideal é ser um plafond que você consegue colocar luz compacta, aquela lâmpada compacta, que ele dá uma iluminação maior e ideal para você fazer um trabalho, mexer no computador. Te incomoda essa coisa da luz branca ou luz amarela? Não, não é questão de incomodar. Cada uma tem o seu uso específico. Porque eu acho assim que um quarto, uma sala, isso é uma impressão muito pessoal, né? Uma sensibilidade minha. Com aquela luz branca, me incomoda, parece que não está aconchegante. Na sala, normalmente, a gente não usa a luz branca, né? A gente usa normalmente a luz amarela. A luz branca é mais usada, o que a gente chama de luz fria, em cozinhas, pode ser usada em banheiro, em quarto de estudo, né? Às vezes você vai focar uma bancada que você precisa de uma luminosidade maior, porque a luz branca ela tem uma intensidade maior do que a luz amarela. Tá bom. Tá bom? Tá bom, Tânia. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem.